Olá, novamente, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Dominando Contabilidade e Finanças. Hoje com a resolução de questão de contabilidade de custos do ENAD 2018, a questão 11. Uma empresa fabrica sensores de presença, tanto externos quanto internos, para o setor de segurança. Com a diminuição do consumo de produtos dessa natureza, o diretor da empresa supôs perda maior na rentabilidade do produto sensor externo, já que no período anterior a empresa tinha vendido 300 unidades do sensor interno e 100 unidades do sensor externo, ambos produtos em saldo inicial ou final de estoque. O diretor solicitou, então, ao seu gerente de controladoria que apresentasse um relatório que evidenciasse a rentabilidade de cada produto. O gerente de controladoria apresentou a demonstração do resultado do exercício simplificada de cada produto, para a qual se utilizou dos métodos de custeio variável e do custeio por absorção, cujos dados estão expostos a seguir. Então, vem o quadro com o primeiro custeio variável, em seguida do custeio por absorção. No custeio variável, está discriminado sensores internos e sensores externos, assim também como no custeio por absorção e o total de cada um. Observa-se que o lucro é igual em ambos, porque, como se informou, não há estoques, né? Nem estoque inicial, nem final. Quando se mostra uma tabela dessa, e antes mesmo de olhar as perguntas, é bom ficar atento para ver se a conformidade das demonstrações correspondem ao tecnicismo da elaboração de cada uma. Então, o custeio variável, por exemplo, está mostrando receita líquida, depois dedução custos e pesos variáveis, a margem de contribuição, os custos fixos do período e o lucro, corretamente. Margem de contribuição é o que sobra depois da dedução das receitas de todos os itens variáveis, sejam custos, sejam despesas. Já a demonstração de resultado pelo custeio por absorção também mostra a mesma receita, igual para as duas, né? Tanto para o custeio variável quanto para o custeio por absorção, a receita líquida nos dois produtos, 14.500. Só que o custo do produto vendido no custeio por absorção acompanha o volume das vendas. Então, o lucro bruto é resultado do volume das vendas. As despesas operacionais da competência do período provavelmente tem um rateio aqui, né? Se o lucro é igual para os dois produtos, aí vem a diferença. O que é de tratamento diferenciado para cada custeio? O custeio variável, ele considera que todos os custos e despesas fixas competem ao período. Já no custeio por absorção, todos os custos, diretos e indiretos, competem ao produto e ao estoque, caso não tenha sido totalmente vendido. Ok? Mas a igualdade do lucro nas duas demonstrações se deve porque não houve nem estoque inicial, nem estoque final, ou seja, tudo que foi produzido foi vendido no período. Então vamos às questões da pergunta, dessa questão 11. Com base nessa situação, nos dados apresentados, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, a DRE elaborada pelo método custeio por absorção dificulta tomar decisão sobre a lucratividade por produto devido à utilização do critério de rateio. 2. Caso o diretor decida basear-se apenas na informação gerada na DRE, elaborada pelo método custeio variável, que apresenta a margem de contribuição do produto sensor externo, resultado negativo, a empresa deverá deixar de fabricar esse produto. E a afirmativa 3, no custeio por absorção, são considerados como custo do produto tanto os custos fixos quanto os variáveis, diretos ou indiretos, ponto e vírgula. Já no custeio variável, leva-se em conta como custo do produto apenas os custos variáveis, sendo os custos fixos separados e considerados como despesas do período, indiretamente por resultado. 3 afirmativas. Se pergunta, é correto que se afirma em A, B, C, D e E, 5 opções, para se responder conforme a assertividade de cada afirmativa. Então vamos lá para a primeira afirmativa. A DRE é elaborada pelo método custeio por absorção
dificulta tomar decisão sobre a lucratividade para o produto devido à utilização de critério de rateio? Sim. Por que dificulta tomar decisão? Porque, havendo rateio, sobretudo os gastos fixos, uma parte vai para um produto, uma parte vai para outro produto, conforme o critério, você pode estar imputando a um produto mais custos do que deveria em função da adoção daquele critério. Então, na realidade, esse é o grande questão do custeio por absorção, né? A questão do rateio dos custos. Então, a primeira afirmativa está correta? Corretamente elaborada, verdadeira. 2. Caso o diretor decida basear-se apenas na informação gerada na DRE, elaborado pelo método custeio variável, que apresenta a margem de contribuição do produto sensor externo com resultado negativo, a empresa deverá deixar de fabricar esse produto. Opa, essa afirmativa merece se dedicar aos números novamente, não é? Então vamos lá. No custeio variável, o sensor externo está dando resultado negativo, proporcionando resultado negativo, sim. A cada unidade vendida de 25, os custos e despesas variáveis são 32. Então, gerando uma margem negativa de 7 a cada unidade. Se cada unidade for vendida 100 do sensor externo, não é isso? E 300 do sensor interno, o sensor externo está dando prejuízo por unidade. Vezes 100, vezes 200, vezes 300, vezes 1000, vai multiplicar a margem de contribuição negativa, resultado negativo. De fato, então, o setor externo está gerando perdas na empresa. E quem está bancando isso? O sensor interno, com a contribuição de 7.200, cobre os 700, sobra 6.500, que deu conta de pagar os custos fixos do período. Na forma do custeio variável, tendo contribuição marginal negativa, sim, a resposta é sim. A empresa deverá deixar de fabricar esse produto. Por quê? Porque o diretor decida basear-se apenas na informação gerada na DRE, elaborada pelo método custeio variável. Sim, pelo método custeio variável está mostrando que não vale a pena vender um produto a 25, mesmo que seja líquido de imposto, porque o imposto é imposto. Os 32, que gasta por cada unidade, não supre essa receita, portanto, a contribuição é negativa. Se a decisão é pelo corte realmente. Agora, quando se vai ter ações para mitigar isso, são outras decisões posteriores ou anteriores, né? Provavelmente anteriores. Mas do jeito que a afirmativa está, caso o diretor seja na condição que basear-se apenas na informação gerada na DRE, elaborada pelo método custeio variável, a empresa deverá deixar de fabricar esse produto. Sim, que margem de contribuição negativa, convenhamos, é prejuízo na certeza, né? Com certeza. Terceira afirmativa, no custeio por absorção, são considerados como custo do produto tanto os custos fixos quanto os variáveis, diretos ou indiretos. Ponto e vírgula. Correto? Corretíssimo. Por isso se chama custeio por absorção. Absorve-se todos os custos aos produtos, né? Ele está falando custo do produto, não está falando produto vendido, produto estocado, custo do produto, como é o correto. Já no custeio variável, leva-se em conta como custo do produto apenas custos variáveis, sim, corretamente, porque o custeio variável, o próprio nome está dizendo, custeia-se os custos com base nos gastos variáveis, matérias-primas, materiais indiretos variáveis. Sendo os custos fixos separados e considerados como despesas do período, indiretamente para o resultado, sim, ferindo o princípio da competência. Mas no custeio variável, a ideia do custeio variável é uma visão gerencial. Então, na visão gerencial, considerar custos fixos como gasto do período, sim, está correto no sentido do custeio variável, porque no custeio variável a ideia é de mostrar o risco dos gastos fixos que a empresa tem a cada período, né? Então, a contribuição marginal tem que ser maior que os gastos fixos para gerar resultado positivo. Então, está correta a afirmativa? Sim, custeio por absorção
todos os custos são considerados, no custeio variável somente os custos variáveis e o restante custos fixos indiretamente para o resultado, como está mostrando, não é? Os custos fixos do período estão todos por resultado no custeio variável. Já as despesas operacionais estão sendo rateadas, imputadas aos produtos pela condição do lucro bruto ou pelas receitas, como for o critério da empresa. Então, a terceira afirmativa está correta? Sim, verdadeira. Com isso, chegamos à conclusão de que todas as três afirmativas estão corretas e a opção da resposta correta é a letra E. Mais uma vez, nossa exposição, nossa resolução, visa a esclarecer que cada questão, mesmo que aparentemente seja complexa, pode ser resolvida sem mistério, desde que se tenha conhecimento, por exemplo, do custeio variável e do custeio para absorção. Até a próxima.